Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e se por acaso você gosta de projetos com Raspberry Pi, esse vídeo é específico para você. Um dos meus vídeos anteriores eu mostrei como que você poderia montar um NAS utilizando o Raspberry Pi 5 e um RAT na qual permite que você conecta 4 HDs. Porém, eu parei só no momento na qual eu mostrei como fazer a instalação, mostrei passo a passo que sem cortar na questão do radiador e assim por diante. Porém, eu não expliquei muita mais coisa e quando eu comecei a montar esse meu sistema, porque eu decidi montar numa capinha, olhei esse cara na internet, decidi fazer o download, fazer a impressão e comecei a se deparar com alguns problemas. Por isso mesmo que eu decidi mostrar esse vídeo, para se por acaso você teve os mesmos problemas que eu, ou se por acaso você queira fazer um projeto parecido com esse, então vai ser mais fácil para você. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que eu comece a explicar o que nós vamos fazer nesse vídeo, nós vamos ir um pouco mais para trás e lembrar o que eu fiz num dos vídeos anteriores. No vídeo anterior, o que eu fiz? Eu peguei um Raspberry Pi 5, na qual ele já tem um dissipador, vim aqui e coloquei esse RAT. Esse RAT, uma das funções é que ele teria 4 entradas SATA nele, na qual você poderia fazer RAID utilizando o Raspberry Pi. Até o momento, nenhuma vez ou nenhuma instalação que eu fiz, eu recomendei você fazer RAID porque simplesmente não era seguro, não valeria a pena e se você fizesse RAID utilizando todas as entradas USB, qualquer momento que sem querer você desconectasse um dos HDs, ele parava de funcionar e lógico, a conexão USB não é tão estável. Porém, com essa plaquinha, ela garante que todos os HDs estejam conectados ao mesmo tempo. Se por acaso a placa parar de funcionar, o RAID vai parar de funcionar. Porém, se a placa não parar de funcionar, não vai ter problema nenhum. Outra vantagem é que você poderia adicionar mais um desses HDs utilizando o MSATA aqui e todas as entradas USB estariam disponíveis para outras coisas. Então, se por acaso ainda você quiser adicionar um HD externo, não sei, 4 terabytes, você poderia adicionar nessas entradas, só que não valeria a pena você fazer RAID. E se por acaso você quiser uma velocidade mais alta, você colocaria um adaptador de internet, na qual poderia aumentar a velocidade para 2.5 e assim por diante. E como funciona? Todos os HDs, ou pelo menos 4 HDs, poderia ser aqui, 4 HDs de laptops. Eu não testei ainda se poderia colocar um extensor e utilizar HDs de 3.5, na qual você poderia colocar em um gabinete ou uma gaveta pequena de computador, e você poderia rodar esse sistema do mesmo jeito. Mesmo assim, qual foi o primeiro problema na hora que eu comecei a montar esse sistema? É que só deixar o Raspberry Pi em cima da mesa com os HDs não parece um negócio tão profissional e começa a acumular sujeira, você pode ter que limpar e, sem querer, apertar ou afetar esse Raspberry Pi, e não é uma coisa muito interessante deixar aquele sistema aberto. Por isso mesmo que eu decidi imprimir uma dessas caixinhas. Você vai ver onde que eu descobri essas caixinhas. Agora que eu estava revisando para gravar esse vídeo, eu descobri que tinha uma outra que eu não tinha visto. Talvez deveria ter imprimido aquela lá em relação a essa. Mesmo assim, qual que é o problema dessa específica caixa? Quando eu tento imprimir ela, os furos delas, que estaria aqui para parafusar, ele não se alinham perfeitamente com o Raspberry Pi. Além do mais, se por acaso eu colocar flat, esse aqui não se alinha com essa parede utilizando o setup ou os parafusos que já vêm com essa plaquinha. Por isso mesmo, o que eu tive que fazer? Eu tive que colocar cola quente. Se vocês olharem aqui, vão ver se consegue olhar. Aqui, vão ver se ele alinha. Tem tudo cola quente nessas regiões para ele se manter preso. Uma das coisas que eu não gostei muito, porém, eu acho que seria a opção mais fácil para minha instalação. Mesmo assim, se torna estável o suficiente, ele não vai cair em lugar nenhum. Só que, se por acaso eu colocasse o parafuso, esse aqui não se alinhava e os parafusos tinham que forçar muito essa caixinha e não foi o jeito que eu gostei. Então, mesmo assim, o que eu fiz também? Tem a parte de trás da caixa. Essa parte de trás da caixa, você pode instalar um ventilador, na qual serve para soprar ar frio para esses HDs e ele fazia a circulação. E aqui seria essa entrada. Qual que seria a ideia inicial dessa entrada? Vamos supor que se por acaso eu fechar, no meu caso eu coloquei um magnético só para conseguir encaixar
e dele fica preso. Então basicamente, se eu, vamos ver se eu consigo segurar aqui só de um lado, basicamente ele está preso, porque ele está com os magnéticos, e se eu puxar um pouco mais para trás, dele sai, com uns pequenos imãzinhos que eu coloquei em cada canto, ao invés de parafusar, só para ter a praticidade de poder encaixar e tá feito, desencaixar e tá feito. Qual que é a ideia desses HDs, ou qual que é a ideia de você ter essa entrada aqui? Basicamente a ideia era você colocar esses gavetas na qual você conseguiria encaixar no HD e você poderia tirar para virar tipo uma gaveta fácil de montar e assim por diante. Porém eu não gostei dessa ideia, eu imprimi uma, não achei que ele mantenha todos os HDs focados. Então basicamente cada HD só estaria preso pela conexão SATA, na qual se por acaso eu forçasse assim, ou deixasse um dos HDs, nada garantiria que todos eles estariam presos ao mesmo tempo. Por isso mesmo que eu decidi utilizar o padrão que já veio com a caixa, na qual seria uma plaquinha de acrílico com os espaçamentos no meio, aos dois lados, e daí você simplesmente poderia encaixar essa placa ou esses HDs nessa caixinha. E por isso mesmo, isso que nós vamos fazer, eu venho aqui, se vocês estão olhando, eu vou chegar e encaixar exatamente do mesmo jeito. Opa, sequência errada. Uma vez que todos esses HDs estão encaixados, eles já estão seguros, não morre para lugar nenhum, eu posso fechar minha caixinha com meus magnéticos e poderia ligar na luz. Então o que eu vou fazer quando eu estou ligando a luz e vou esperar ele iniciar esse sistema, na qual eu instalei o OpenMediaVal, mesma coisa que eu tinha mostrado no vídeo anterior, daí nós vamos entender um pouco mais sobre essa instalação que eu fiz com esse Raspberry Pi, os modelos das caixas que eu poderia ter feito diferente. Então vamos fazer isso agora. Então agora no momento, quando o meu sistema está sendo iniciado, talvez vocês vão escutar um pouco do barulho do ventilador, na qual ele inicia o Raspberry Pi. Nós vamos fazer, nós vamos vir aqui no meu computador. A placa que eu estava comentando seria essa Radax, na qual ele foi feita para o Raspberry Pi 5, e aqui foi todas as etapas que a gente fez, mais ou menos no nosso vídeo, explicando etapa a etapa como conectar. Esse seria todos os HDs que a gente poderia conectar do mesmo jeito, fazer a instalação e pronto. O sistema operacional que nós decidimos utilizar seria o sistema do OpenMediaVal, porque nós queríamos fazer esse sistema com NAS. Então, o que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos colocar todos os HDs e começar a rodar, mas antes de a gente fazer isso, eu quero vir nessa parte específica das caixinhas. Quando eu fiz a instalação inicial, ou eu só tinha essa opção de caixa, na qual eu poderia instalar esta e esta. Nenhuma delas me apeteceu muito, talvez essa seria um pouco mais diferente, porém eu decidi ir com essa, na qual eu achava que era interessante, justamente por causa dessas entradas, na qual você poderia remover e colocar. Porém eu não percebi que ele não tinha nenhum trail, nada que garantia que esses caminhos ou essas gavetas ficariam no mesmo local. Por isso mesmo que eu fiquei um pouco desapontado com essa opção. Talvez eu deveria ter testado essa aqui, na qual, se a gente abrir ela aqui ela mostra como que seria, e talvez seria um pouco mais vantajoso nós ter, deixa eu ver aqui, esses espaçamentos das gavetas, ao invés de você ter os gavetas móveis removendo e tirando. Mesmo assim, eu escolhi essa opção, agora eu vou manter ela. E agora, você está me perguntando, perfeito, até o momento você só falou da caixa. Não, agora nós vamos entrar no nosso sistema operacional. No meu caso, o IP dessa máquina seria 192.168.1, na qual eu estou rodando a versão 7.4. Eu atualizei esse meu sistema e hoje seria o dia que eu estaria gravando esse vídeo, na qual ele estaria rodando. Com esse sistema, eu teria 84% da memória RAM vazia e 16% da memória RAM ocupada. Agora eu vou explicar um pouco mais dos problemas que eu tive na hora que eu comecei a montar esse sistema. O que eu fiz no primeiro vídeo que eu gravei, eu mostrei só como você utilizar um HD, na qual você não precisaria fazer RAID nenhum, porque eu coloquei o HD, fiz minha formatação com BTFS, fiz meu share folder e eu tinha acesso às informações. Porém, quando você coloca os 4 HDs, porque eu acho que faz um tempo que eu não deploy esse OpenMediaVal, não sei se mudou para todos os sistemas ou só para esse específico Raspberry Pi, ele não me deu a opção. Quando eu vim aqui na parte de File System e tentei adicionar esse File System como BTFS, na qual eu não tinha a opção do RAID 5, e isso me deixou um pouco decepcionado porque eu pensei, eu tenho 4 HDs, e eu coloquei uma placa para fazer o RAID e eu não tenho essa opção de RAID.
Quando eu fiz aquela instalação, eu não tinha prestado atenção nisso, porque para mim tanto fazia, eu não queria fazer RAID, eu só estava querendo mostrar como que fazia essa instalação e como que ele rodaria. Porém, quando eu decidi fazer o RAID, não tinha nenhuma opção, e daí eu dei uma pesquisada na internet e descobri que você precisa instalar esse aplicativo chamado Multiple Device. Então, para fazer essa instalação desse aplicativo, você vai vir aqui em Plugs. Aqui em Plugs, você vai colocar Múltiplos. O que significa? Você vai ter que instalar esse OpenMedieval MD 7.0, pelo menos essa versão que eu estou utilizando agora. Quando você for instalar, pode ser qualquer outra versão, na qual esse plug é usado para gerenciar, criar e gerenciar monitor Linux MD, Multi-Device. O que significa? RAID, basicamente RAID. Quando se instalar esse aplicativo, fazer toda aquela etapa, fazer instalação, reconexão e assim por diante, quando você vir aqui em Storage, ele vai aparecer esse Multiple Device. Quando você colocar esse Multiple Device, você pode vir aqui Create, e agora você teria todos os outros RAIDs que você estaria esperando. RAID 5, RAID 6, RAID 10, Linear, Mirror e Strip. Por que eu não vou reconstruir esse RAID? Porque para mim demorou pelo menos umas 2 horas, e eu quero gravar esse vídeo em menos de 2 horas, não mais de 2 horas. Então por isso mesmo que eu não vou deletar esse RAID para reconstruir depois. Então eu teria esse RAID, meus HDs conectados, e agora eu poderia, com esses HDs, depois que ele fizer toda essa criação, eu poderia criar um formato para esse HD. Quando eu vim aqui para o meu file system e colocar para adicionar um formato, eu vou escolher só aquele HD, que seria o meu RAID, e faria o formato. No meu caso, o formato que eu gosto de fazer é BTFS, por isso mesmo que eu usei esse formato. E agora, se eu vim no meu Share Folders, eu poderia criar meu Share Folders do mesmo jeito que eu criaria de qualquer jeito. O que vai aparecer seria o meu Share Folder. Se eu quiser criar um Share Folder, coloco Docker, na qual nós vamos instalar o Docker se a gente quiser. Nós podemos vir aqui, salvar. Esqueci de colocar o meu formato. Vem aqui, salvar, e agora eu teria meu Docker. Toda vez que você rodar alguma coisa, você vai ter que permitir, ativar e assim por diante. Qual que é a diferença? Agora eu não teria os meus HDs, HD1, HD2, HD3, eu teria o Dev MD127, na qual seria um device criado ou simulado para esse específico RAID. E isso que é interessante. Agora você deve estar me perguntando, Alan, perfeito, e qual que vai ser o desempenho desse Raspberry Pi? Como que ele vai funcionar? Vou te falar, eu estou utilizando a internet de 1 GB, então agora nós vamos fazer esse teste. Nós vamos vir aqui no Share Folder, eu tenho meu Share Folder Data, eu venho aqui em Serviço, SMB, e eu ativo esse SMB para poder ter o acesso externo, ou pelo menos acessar na minha rede. E depois disso eu venho aqui em Shares e vou criar esse Share Data. Então agora nós vamos testar se realmente ele vai funcionar. Se a gente abrir agora a nossa pasta Data, que eu teria um vídeo na qual eu gravei um tempo atrás com 14 GB. Esse vídeo está localizado no meu HD, e se eu vir aqui e colar essa informação, a velocidade máxima que eu vou poder alcançar seria 110, porque eu estou utilizando meu network, na qual teria apenas 1 GB de internet, e se a gente olhar essa velocidade, vamos reduzir um pouco aqui, ele está pegando 955 MB e está gravando de modo normal, e ele está mantendo bem estável. Possivelmente, se eu tivesse um network mais rápido, ele conseguiria alcançar velocidades maiores, mas no meu caso, eu utilizando RAID, e o que está sendo meu bottleneck seria realmente minha internet. Então eu sei que com 5 HDs ele está funcionando bem. Outra coisa que eu poderia fazer, vamos cancelar isso, vim aqui no nosso dashboard, nós vamos tentar acompanhar o que ele vai acontecer, e vou fazer esse mesmo processo, e vou começar a colar esse arquivo. O que ele vai fazer agora, nós podemos ver se ele está fazendo alguma coisa, então utilizando mais memória RAM. Se vocês olharem, o load aumentou, mas não aumentou muito. Nossa memória RAM não aumentou muito. A nossa utilização do CPU aumentou um pouquinho, está no 31%, porém não é alguma coisa que seja muito grande. E aqui seria todos os meus HDs com uma velocidade ou uma temperatura que seria aceitável. Então desse jeito, se por acaso você começar agora a querer utilizar esse sistema, você pode utilizar do jeito que você quiser. Num dos próximos vídeos eu vou tentar comprar um extensor de HD, um extensor SATA, e tentar verificar se eu posso colocar HDs de 3.5. Por que seria mais interessante colocar esses HDs 3.5? Porque desse jeito eu poderia comprar aqueles HDs
de NAS mesmo, na qual teria estabilidade e poderia rodar de qualquer jeito sem precisar colocar um computador físico. Então, num dos próximos vídeos eu vou tentar fazer esse teste. Se por acaso funcionar, eu vou gravar o vídeo. Se por acaso não funcionar, eu simplesmente vou comentar que não funcionou e vou deixar por assim mesmo. Então, se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, não esqueça de deixar o like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.